Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Biologia com a Aline Luna. Nossa aula de hoje, nós vamos começar a estudar o que há dentro da célula. Até então a gente tinha estudado membrana plasmática, os transportes que ocorrem através da membrana, as especializações de membrana. Hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar o que há por dentro da célula. E nós vamos começar com o citoplasma. O que é o citoplasma? É aquele fluido viscoso que existe dentro da membrana plasmática. Ele é composto pelo citosol, né, que é justamente esse fluido, semi-transparente esse fluido, composto por água, por várias enzimas, vários sais minerais, várias proteínas. E dentro desse material viscoso, a gente tem as organelas. É como se fossem os órgãos da célula. E é dentro da célula que a maior parte das atividades metabólicas ocorrem. Justamente porque lá dentro da célula, essas organelas elas vão desempenhar atividades que serão importantes para o tecido, para o órgão e para o organismo por inteiro. Só que o citoplasma, ele não é igual em todos os organismos, ele não é igual em todas as células. A constituição do citoplasma, ele vai mudar de acordo com o organismo, vai mudar também de acordo com o tipo de célula, de acordo com a função desempenhada daquela célula, que vai ser determinado que tipo de organelas vão ter em maior ou em menor quantidade. Mas de uma forma geral, nos procariontes, o que é que a gente tem dentro do citoplasma? A gente tem o citosol, que é esse fluido viscoso, a gente tem ribossomos, que a gente vai já saber o que são, e a gente tem DNA e plasmídios. O DNA, nos procariontes, principalmente na bactéria, são DNA circular. É uma cadeia de DNA que suas duas extremidades são unidas. Os plasmídios são pequenos DNAs circulares que também estão dentro do citoplasma das bactérias. Nos eucariontes nós temos, além do citosol, nós temos organelas que se diferenciam. Nós temos citoesqueleto, que nós vamos estudar já já. E nós temos também o núcleo, coisa que a gente não tem nos procariontes. Agora vamos estudar um pouquinho do citoesqueleto. O citoesqueleto é uma estrutura presente apenas em células dos eucariontes e elas são formadas por túbulos e filamentos que têm como função definir o formato da célula e da sustentação. Então vamos lá, citoesqueleto é o esqueleto da célula, se a gente fosse comparar com o nosso esqueleto, além de dar sustentação ao nosso corpo, se a gente tirasse o nosso esqueleto, além de não se manter em pé, a gente não ia ter uma forma definida. Então, o citoesqueleto ele serve tanto para dar sustentação como para dar o formato da célula. Além disso, ele é responsável também na adesão entre as células, que a gente já estudou. Ele é responsável também por movimentação. Como assim movimentação? A gente vai ver que em movimentos ameboides são utilizados o citoesqueleto. Movimentos ameboides é o quê? O movimento da ameba, né? Então a gente vai ver mais um pouquinho na frente para eu explicar, ilustrando. Movimento muscular, que depende de uma proteína chamada actina, ela também está associada ao citoesqueleto. O movimento dos cromossomos durante o processo de divisão celular da célula também é promovido através de estruturas presentes no citoesqueleto. Deslocamento das organelas. As organelas dentro do citoplasma elas estão em movimentos, elas se mantêm em movimento. E quem promove essa movimentação é o citoesqueleto. O citoesqueleto está dividido em 3 tipos: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Os microtúbulos são como pequenos canudos bem fininhos, que são compostos por tubulina, essa proteína. Esses microtúbulos, eles podem estar se desmontando e se remontando para promover a movimentação do citoplasma. Desses microtúbulos, eles se organizam em grupos e podem formar o que a gente chama de centríolo.
E os centríolos, eles estão diretamente associados com a divisão celular, tá? Na divisão celular, os centríolos, eles são responsáveis por separar os cromossomos. Lá, quando estiver estudando divisão celular, vocês vão ver direitinho a atuação do centríolo, como funciona. Os microfilamentos são filamentos bem finos também, compostos pela proteína actina, e eles são encontrados principalmente nas células musculares. A movimentação da actina muitas vezes está associada com a miosina, e eles fazem o movimento de contração e relaxamento do músculo, está associado com esses microfilamentos. Os microfilamentos de actina, junto com a miosina, eles estão parados e o deslocamento entre eles faz com que o músculo se contraia ou relaxe. Quando o músculo está contraído, ele tem um maior volume. Por que ele tem um maior volume? Porque esses filamentos de actina, juntamente com a de miosina, que estavam separados, eles se uniram. E ao se unir, eles aumentaram o volume. Então, por isso, a contração aumenta o volume muscular e o relaxamento reduz o volume muscular. Os filamentos intermediários, eles são compostos por várias proteínas. Diferente do microtúbulo e dos microfilamentos, os filamentos intermediários não estão associados com movimentação celular. Na verdade, a função dos microfilamentos é dar suporte à célula, nos locais em que a célula está em contato com outra célula, e também a dar um suporte no contato entre a célula e a matriz extracelular. Agora eu queria falar especificamente sobre 3 movimentos que ocorrem graças ao citoesqueleto. A primeira é a ciclose. A ciclose é um movimento das organelas dentro do citoplasma. É um movimento que ocorre para que haja a distribuição dessas organelas. E elas também acontecem com o auxílio daquelas proteínas que ajudam na movimentação muscular, a actina e a miosina. A segunda movimentação é a movimentação ameboide, que é um movimento associado a quem? Justamente às amebas. Nessa movimentação surgem prolongamentos de membrana que a gente chama de pseudópodes, e o que vai fazer a movimentação da ameba é justamente a fixação dos pseudópodes e o movimento do citoplasma. Então, ao formar os pseudópodes, esses pseudópodes das amebas se fixam, e aí, para que ela consiga se movimentar, todo o citoplasma vai em direção aos pseudópodes. Agora nós vamos falar dos cílios e dos flagelos. Eles são filamentos que são projetados da superfície celular, e eles se diferenciam pela quantidade e pelo tamanho, né? Os cílios, eles são mais curtos e têm maior quantidade ao redor da célula, e eles estão associados à movimentação. Os cílios, eles se movimentam, a movimentação dos cílios, eles se assemelham a chicotes, e eles estão em maior quantidade porque, por serem mais curtos, a movimentação deles seria mais devagar se eles tivessem pouca quantidade. Então, eles estão em maior quantidade para promover uma maior movimentação. Já os flagelos, eles são mais longos e estão em menor quantidade, e a movimentação deles acontece através de movimento de ondulações que acontece da base do organismo, da célula, até a extremidade. Então, começa as ondulações ocorrerem na base até a extremidade. É um exemplo aí do que acontece nos espermatozoides, aquele flagelo que permite a locomoção deles. E aí, os cílios e os flagelos, eles estão associados com movimentação de micro-organismos. Eles estão associados também com a movimentação de muco, por exemplo, na traqueia, né? A movimentação do muco para fora é promovida também por essas estruturas. E a última organela que nós vamos falar hoje são os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas que estão presentes em células animais e em células vegetais. Eles são responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos, né, na síntese do colesterol. São importantes também durante a respiração celular. Eles estão em maior quantidade em células do rim e do fígado,
porque eles são responsáveis por auxiliar na metabolização de substâncias tóxicas, como o álcool, por exemplo. Algumas sementes de plantas oleaginosas, elas possuem um tipo especial de peroxissomos, que são os glioxissomos, que eles são responsáveis em transformar o colesterol em açúcar, que será consumido pela semente durante a germinação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi o início do nosso estudo da parte intracelular. Teremos outra aula ou outras aulas para falar sobre outros componentes do citoplasma, outras organelas citoplasmáticas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Ativa o sininho para vocês receberem notificações sempre que eu mandar algum vídeo. Então, espero vocês numa próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.